novamente com o nosso Conversa na Margem Esquerda, e hoje o nosso tema é um tema que abarca uma questão bastante importante, que é a questão da cultura, né, pelo viés da economia, né, porque a gente sabe, né, que hoje em dia nós vivemos numa sociedade pós-industrial, né, por quê? Porque houve um momento da história em que, né, a agricultura, a pecuária, né, a área mais rural era fundamental para a economia de uma nação e tudo mais. Com o passar do tempo, por isso que é chamado até do setor primário, né? Com o passar do tempo, então, houve então as revoluções industriais e tudo mais, né? Aí a indústria passou a ser o carro-chefe, né, da riqueza do país e também, né, do PIB, né, que é exatamente a soma de todas as riquezas, né? Então, nós começamos a viver em sociedades industriais, né? Aí o setor secundário ultrapassou o setor primário, né? E o setor terciário, que é o setor de serviços, setor de comércio e tal, ainda era um setor ainda não tão importante. Aí, com o desenvolvimento, né, da indústria, ligado principalmente ao desenvolvimento da tecnologia, o que nós vamos começar a ter? Nós vamos começar a ter um crescimento muito grande do setor terciário, né, que é o setor de serviço, setor de comércio. E a partir daí, né, o que acaba acontecendo? Nós chegamos a um momento em que grande parte dos países se tornaram países de economia pós-industriais, né? Então, o que significa isso? Significa que a indústria não é mais, né, a grande responsável pelo PIB. Não tem um percentual, né, que seja o principal para a riqueza do país, né? Então, o Brasil passou por esse processo, né? Apesar de ser um país da periferia, né, vamos dizer assim, do capitalismo, né, onde nós temos a nossa inserção na economia global, ligado a um tipo, né, de trabalho, de serviço para a economia global, que não é exatamente os países centrais, né? Então a nossa tecnologia não é tão desenvolvida, né? Porque aí você tem o famoso G7, né? Que são as grandes 7 economias mais industrializadas, né? Ou que foram, pelo menos, mais industrializadas do mundo, aonde você tem uma grande produção de tecnologia, aonde você tem grandes recursos ligados à tecnologia, países que recebem, né, muitos royalties, recebem também grande do seu balanço de pagamentos vindo de questões, né, ligadas à tecnologia, a também produção, né, vamos dizer assim, de um saber, né, que estão ligados à produção industrial, por exemplo, e tal, etc. Né? Então, o que acontece? O Brasil também passou por esse processo aonde, né, a indústria se tornou, num determinado momento, né, aí a gente vai lá para os anos 50, final dos anos 50, né, final do governo Juscelino Kubitschek, início, né, do governo João Goulart, tal, aonde você tem também, inclusive, né, uma ultrapassagem, né, da própria população rural para a população urbana. Então, nesse momento, né, um processo começou desde com a era Vargas, nós estamos tendo um crescimento muito grande da indústria, e a indústria se torna, então, né, fundamental para o PIB. Isso, né? E, ao longo do tempo, né, principalmente então, nos anos 60 para os anos 70, na época da ditadura militar, que o Brasil se torna, que a gente pode dizer que o Brasil se torna uma sociedade pós-industrial efetiva, né? Diferentemente, né, ou um pouco diferente do que é, por exemplo, a Europa Ocidental, o Japão, né, ou mesmo, né, os Estados Unidos, né, etc. Né, porque ainda não temos ainda essa grande importância da China, né, nos anos 60, 70. Então, o Brasil e a China também, hoje, né, uma grande potência econômica, que também é uma sociedade pós-industrial, né, e inclusive também é uma grande produtora de tecnologia. Né. Então, o que acontece? Esses países ricos, né, eles passaram a ter questões bastante importantes, né, no sentido de uma economia que não é basicamente só industrial, né? Ela também tem uns aspectos financeiros
extremamente importantes, né? Então, quando você vai para esses países aí do G7, você tem bolsas de valores, né, bastante importantes, né? Por exemplo, você pega nos Estados Unidos a bolsa de Nova York, né? Você pega a bolsa de Londres, mesmo Paris, né? Milão, né? No caso da Itália, né? Você tem essas bolsas de valores, né, que são bastante importantes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem até, né, a Nasdaq, né, que é uma bolsa um pouco diferente, né, não ligada a empresas que são, vamos dizer, empresas, vamos dizer, formais, né, e que são empresas reais, né. A Nasdaq está ligada a empresas mais tecnologia mesmo, e às vezes empresas, né, que não estão nem efetivado, não tem uma linha de produção e tudo mais, né? Então a economia hoje é bastante complexa, né? Então hoje nós podemos falar, inclusive, né, da questão da indústria do turismo, né? A indústria da cultura. Por quê? Porque são áreas, né, da economia que vão ser bastante desenvolvidas e vão gerar bastante renda, né? Vão gerar bastante emprego, mas não tem efetivamente nada ligado a uma indústria mesmo, né? Que a gente pensa na transformação de uma matéria-prima e tal, uma linha de produção e tal. Mas é algo extremamente importante hoje para as economias, né? Então você tem países aí que são países que vivem, né, fundamentalmente do turismo, né? Grande parte do seu PIB está ligado ao turismo, né? Os países ali, né, ou partes, né, de outros lugares aí, né? Por exemplo, no Caribe, né, ou mesmo no sudeste da Ásia, que são paraísos turísticos, né, onde a grande parte da economia da região está ligada realmente ao turismo, né? Então a presença de milhões e milhões de pessoas ali anualmente, né? Você pega, por exemplo, a cidade de Paris, né, que recebe 5 milhões de turistas, né? É a cidade que mais recebe turistas no mundo, e vão lá para quê, né? Vão lá para os restaurantes, né? Vão indo, logicamente, que aí você vai ter o hotel, né? Aí vão visitar museus e tal. Então tudo isso aí passa a ser bastante importante para a economia, né? Então as cidades, né? Por exemplo, cidades médias, né? Como Mococa, que aí agora são censo, né? Nós estamos falando aqui hoje no dia 29 de junho, né? Saiu o censo, e ontem, né, no dia 28, saiu o censo, então Mococa está com 67 mil e poucos habitantes, né? Então uma cidade média, uma cidade então onde que você não tem aquela grande, né, possibilidade de instalação de empresas, né, muito grandes e tudo mais, né, porque essas empresas já têm locais específicos, né, que são exatamente, você pegar a região metropolitana de Campinas, né, você vai pegar, por exemplo, mesmo a cidade de São Paulo, né, e outros lugares aí do Brasil, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tudo mais, né. Então, você pega, por exemplo, a região do ABCD, né, que antigamente era muito conhecida por terem grandes indústrias, né, montadoras de carros e tal, e caminhões e tal. Hoje não, né? Hoje também não é a indústria, né, que fica ali sustentando, né, vamos dizer, sendo a parte mais importante da economia. Hoje também é o setor terciário, né, e tal. Então, o que nós temos aí numa cidade como Mococa, né? Nós temos a possibilidade do crescimento econômico, né? Da geração de empregos, a geração de renda com a exploração, por exemplo, de toda a cadeia produtiva, né? Do turismo, né? Temos todas as ideias da possibilidade da cadeia produtiva da cultura, né? Que são áreas que vão gerar, né, muitos empregos diretos e principalmente empregos indiretos, né? Então isso é bastante importante, por quê? Porque você, sem um grande investimento inicial, ou sem a necessidade da instalação aqui na cidade de uma grande empresa, né, que vai gerar milhares e milhares de empregos, né, o que também hoje muitas vezes não é tão verdade assim, né, porque hoje em dia, com a tecnologia, muito ricas, muito grandes, elas até de uma maneira que parece contraditória, né, é inverso, né? Quanto maior a empresa, menos emprego ela vai gerar diretamente, né? E até indiretamente também, né? Por quê? Porque a tecnologia hoje ela supre, né, o que antigamente tinha que ser feito
por trabalhadores, né, seres humanos, né? Hoje não precisa, hoje está em máquinas, né? Eu citei aqui o ABCD é fundamental. Você pega lá, por exemplo, uma Volkswagen da vida, né, que agora está até com os pátios cheios, aquela coisa toda. Você pega uma Volkswagen da vida que, né, nos anos 70 chegava a ter 30 mil, 40 mil funcionários, né? Hoje ela tem menos de 15 mil, 12 mil e tal, né? Então, dizer, o número de funcionários reduziu largamente, né? E aí o que acontece? E a tendência é diminuir cada vez mais. Só que antigamente, com 40 mil funcionários, ela tinha uma produção X. Hoje, com 12 mil funcionários, ela tem uma produção 3X. Então, ou seja, você tem a produtividade aumentando demais, né? E isso devido ao uso de tecnologia, uso de máquina e tal, que vão substituindo os trabalhadores, principalmente nas áreas mais perigosas, né, e tal, etc, né, aonde você tem ali possibilidade de acidente de trabalho ou futuros problemas de saúde, né, que possam se efetivar com o tratamento ali, com o uso de tintas, né, e outros elementos químicos que são bastante prejudiciais à saúde. Hoje em dia é feito por máquina, né? Antigamente pegava lá, tinha um cara para pintar o carro, hoje não, né, hoje é uma espécie de robô lá que pinta o carro, não tem um ser humano ali dentro, né, para inalar aquele gás, né, aquela tinta, aquele cheiro e tudo mais, né. Pelo contrário, né, o cara está lá controlando aquilo ali fora, né, e não tem nenhum contato com aqueles produtos químicos ali que são prejudiciais à saúde. Então, isso a empresa, né, se você pegar só a empresa, ela tem um ganho muito importante, né, porque ela vai ter menos problemas de saúde dos funcionários, vai ter menos problema até de ser processada por gerar um problema de saúde no funcionário e tudo mais, né? Então, quer dizer, hoje em dia, você tem um triplo, com menos, o triplo de produção, né, da Volks com, né, menos da metade dos funcionários, muito menos, né, um terço, né, dos funcionários. Então, do que tinha 30, 40 anos atrás. Então, hoje em dia, uma cidade como a nossa, né, uma cidade como Mococa, ela precisa exatamente ter esse outro olhar, né, para a ideia de geração de emprego e renda, né? Então, hoje, a gente sabe muito bem que a geração de emprego está muito ligada ao setor educacional, está muito ligada ao setor, inclusive da saúde, né, da produção, né, ligada à saúde, e não só isso, né, mas também, além dos médicos, né, toda aquela parte, né, vamos dizer que a gente chama de área da saúde, né, que aí você já vai ter até os psicólogos, né, psiquiatras, você vai ter também os fisioterapeutas e tudo mais, né, todo esse pessoal de área da saúde é bastante importante, né, para a empregabilidade. Então, se você tem, né, um centro de saúde de referência ou uma grande faculdade, uma grande universidade, isso aí, né, realmente gera, né, bastante emprego. E outra coisa que gera é exatamente a questão da cultura, né, e a questão do turismo. Tanto é que aqui em Mococa é uma secretaria só, né, é cultura e turismo, porque inclusive hoje, né, você tem locais, né, onde você tem um turismo cultural muito efetivo, né? Você pega as cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, né, elas a base fundamental do turismo ali é cultural, né? A visita para você conhecer o barroco mineiro, né? Para você conhecer aquelas construções das igrejas, né? Como é que foi feito e tudo mais, né? Sem contar a preservação histórica, né? Do próprio município, a preservação arquitetônica, né? Que gera uma ida para lá, né? De vários, né, milhares de turistas, né, gerando então a possibilidade de você ter um restaurante, de você ter uma pousada, de você ter um hotel, né, de você ser um guia de turismo e tudo mais. Então você vai gerando empregos aí, né, indiretamente ligados à questão da cidade, né. Outras cidades, por exemplo, você pega São Paulo, tem uma grande parte do turismo lá é ligada aos negócios, né? Porque é uma cidade que é o centro econômico, financeiro do Brasil. Então, ali você tem muitas pessoas que vão lá para fazer negócio, né? Então, obviamente, também vão no restaurante, eles vão, né, no hotel, eles podem, inclusive, no meio dessa visita que eles estão fazendo em termos de negócio, ele também pode ir no museu, né? Ele pode ir num outro local, num teatro e tudo mais. Então, quer dizer, você gera aí uma
gama, né, de possibilidades de geração de emprego e renda. Então, por isso também que nós temos aqui em Mococa, né, a preocupação muito grande em fazer com que Mococa se torne um município turístico, né, que aí você tem uma outra ideia de turismo, que é o turismo de aventura hoje em dia, né, onde a pessoa pode fazer trilha, né, pode ir para um hotel fazenda, né, andar a cavalo e tudo mais, né, que a gente pode chamar isso aí de turismo de aventura, né? Então, essa possibilidade faz com que você tenha, né, um investimento aí nessa. Primeiro que o investimento vai ser bem menor do que, por exemplo, você poderia ter que investir numa grande indústria que fosse instalada na cidade. Mas o número de empregos que você vai gerar com investimento menor é muito maior. São empregos diretos, né? E são os indiretos, que é como a gente falou. Né? Existe, por exemplo, se aqui está tendo muito turista, então a pessoa pode pensar, eu vou abrir uma pousada, né? Porque está tendo muito turista, o turista é de fora, tem que chegar em um lugar. Então eu vou poder construir, eu vou fazer um restaurante, né, e tal. Então esse de indústria, né, que a gente pode chamar assim, é fundamental para o desenvolvimento de cidades como a nossa, né, uma cidade de em torno de 70 mil habitantes. Por quê? Porque, na realidade, as grandes empresas, né, e tudo mais, elas vão se concentrar num lugar onde já tem essa concentração. Né? Isso aí é praticamente impossível que você tenha, né, a instalação de uma grande empresa e tal, né, que vai gerar, e como eu falei, às vezes não gera tanto emprego como investimentos menores, onde você tem esse investimento pulverizado, né, e aonde você tem a possibilidade de pegar pequenos empréstimos para fazer com que esse investimento se efetive, né? Então, a questão cultural é fundamental também, né? Então, hoje nós temos um governo, né, que já liberou aí, né, mais de quase 4 bilhões de reais aí para a área cultural, né? Tende a liberar depois também mais cerca aí de 2 bilhões e meio a 3 bilhões, né, na lei Aldir Blanc II, né, e isso vai, então, possibilitar que o município, né, então, da ideia, né, de pegar 3,8 bilhões de reais, né, e dividir entre os 5.570 municípios, então você fez com que o governo tivesse, né, adotado, né, a lei adotou alguns parâmetros, né, para os municípios receberem. Então você pega, por exemplo, Mococa recebeu 590, vai receber 598 mil. Casa Branca, por exemplo, que é uma cidade menor, vai receber 292 mil. Você pega uma cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma cidade que tem quase 700 mil habitantes, né, pelo censo também deu 698 mil, então ela vai receber quase 6 milhões de reais. Né? Então você pega São Paulo, que é o maior município do país, vai receber, né, praticamente 50 milhões de reais e tudo mais. Né? Então, quer dizer, ou mais até, né? Não sei exatamente. Então, quer dizer, hoje, inclusive, né, aí quando você pega o PIB do país, então ele tem mais de 3% do PIB está ligado às atividades culturais. Né? Você tem mais de, né, milhares e milhares de pessoas, né, que são empregadas na área cultural. Né? Você tem uma ideia, né, o PIB da cultura é maior do que o PIB gerado, por exemplo, pelas grandes empresas automobilísticas. Né? Então você percebe a importância da cultura. Né? Por quê? Porque você tem aí pequenas fábricas, poucas fábricas, né? Tal, pode até ser grandes, mas poucas fábricas, né, ligados à produção automotiva, né, ou mesmo caminhões, ônibus e tal, né, não só de carros, e que tem um impacto no PIB menor do que a cultura, né, gerando menos emprego ainda. Então, quer dizer, você passa e pagando menos impostos. Detalhe também importante, né? Porque existe uma grande uma cultura no Brasil que essas grandes empresas aí, elas pagam proporcionalmente muito menos impostos do que outras, né? Então, mas isso aí é uma outra discussão. Então, quer dizer, você percebe hoje, né, que se você tem praticamente, né, 250 bilhões do PIB brasileiro está ligado à cultura. E se você pegar outros países, né, se você pegar, por exemplo, a França, pegar o Reino Unido, né, e tal, esse percentual ele passa, né,
de 10%, pode chegar até 15%, dependendo do país. Assim como em outros países é a questão do turismo, né, tal, etc. Então, você passa a ter esta possibilidade, né, de, às vezes, transformar isso aí, né, multiplicar isso aí por 3, né, multiplicar por 4, 5, né, fazendo com que esse PIB cresça, né, efetivamente, né, e possa, então, gerar muito mais empregos, ao invés de ser 3,5% do PIB, passa a ser 7, 9, 10, 12, né, e tal. E com isso você tem, né, exponencialmente o crescimento também do quê? Do emprego, da renda, né, inclusive da própria arrecadação de impostos do governo, seja os governos municipais, né, sejam os estaduais e seja o governo federal. Então, quer dizer, a aplicação de dinheiro nessa questão, né, de capital, nessa questão da cultura, é fundamental para a gente poder ter o quê? Crescimento econômico numa cidade, né, como Mococa. Então não adianta, né? Você vai ver aí na próxima eleição, ano que vem tem eleição, né? Você vai ver, porque nós vamos trazer uma empresa aqui, nós vamos trazer uma empresa ali, nós vamos fazer isso, vamos fazer um distrito industrial e tal. Então isso aí, primeiramente, que é extremamente difícil você conseguir uma grande empresa, né? Tudo depende da empresa, né? Não depende nem do município, né? Você vê, por exemplo, o município de Araraquara, a Estrela Galícia vai investir 2 bilhões de reais numa fábrica ali de cerveja, de, né, outras bebidas também. Mas é uma cidade que tem 256 mil habitantes, né? É uma cidade que é mais próxima da capital, né? Mais próxima dos mercados consumidores e tudo mais, né? Então, você passa a ter aí a sorte, né? E às vezes a competência de um administrador ali e tal, etc. Mas se você pensar também que o investimento vai ser 2 bilhões, se você investisse 2 bilhões, porque aí a gente não está falando de um investimento, porque isso é um investimento privado, obviamente, é a empresa que é ela que quer investir ali, porque ali ela vai conseguir produzir num valor X, Y, Z, vai vender e vai ter lucro, né? Então, agora, quando a gente fala de um investimento estatal, né, um investimento governamental, se você fizer um investimento, né, que nem esse investimento está sendo pela lei Paulo Gustavo, quase o dobro, né, quase 4 bilhões. Quer dizer, a geração de emprego nessa aplicação de quase 4 bilhões na área da cultura vai ser muito maior do que a geração de emprego e renda, né, dessa empresa lá em Araraquara. Né? Então, por quê? É lógico, né, proporcionalmente está falando, 4 bilhões para o país inteiro, ali é 2 bilhões para uma cidade só e tal. Evidentemente que vai ter um impacto, né? Mas o que a gente fala no sentido que você vê hoje essa empresa que investiu 2 bilhões, quando é que vai vir outra para investir 2 bilhões ou 3 bilhões ou 4? Vai levar décadas para isso acontecer. Ao passo que, né, quando você tem um investimento anual de, né, 1 bilhão, 2 bilhões e tal, mesmo que seja para o país inteiro, né, na cadeia isso gera, né, uma renda e gera empregos em milhões, né, na casa dos milhões. E também gera muito mais impostos para o governo do que propriamente, né, uma grande empresa aqui, ali e tal, que não deixa de ser importante, a gente sabe que é importante. Evidentemente que se outras empresas automobilísticas, outras empresas de bebidas tal, quiserem instalar no país, ótimo, vai ser bom para a cidade onde ela vai se instalar e tudo mais. Né? Só que isso não pode ser, né, a ideia de um político na cidade, não falar, nós vamos construir, nós vamos gerar emprego trazendo indústrias para o país, para a cidade e tudo mais. Isso aí você pode esquecer, né, que dificilmente acontecerá. Né? Então, ao passo que aquele investimento, se você pega um investimento de 600 mil reais, como vai ser feito agora, na Lei Paulo Gustavo, né, e depois vai vir a Lei Aldir Blanc II, né, com cerca de 400 mil reais. Então, quer dizer, se você tem um investimento de cerca de 1 milhão de reais por ano, né, numa cidade de 70 mil habitantes, este investimento de 1 milhão de reais, ele é muito mais importante, primeiro porque ele é anual, né, e ele vai ser muito mais importante para uma cadeia, né, de produção do que, por exemplo, uma grande empresa que está ali, que vai ser bastante limitado, né, a geração de emprego e renda daquelas pessoas. Né? Então, aquela empresa vai gerar
inclusive, às vezes, trazendo pessoas de fora da cidade para trabalhar ali, né? O que não deixa de ser importante também, claro. Mas pode ser que as pessoas venham, trabalhem ali e vão embora, né? Ao passo que na questão cultural, você já vai pegar as pessoas da própria cidade, né? Desde o cara que vai arrumar o teatro, por exemplo, né? Para que ele tem a peça de teatro ali, até o segurança que vai ficar na porta, o bilheteiro, né, o cara que vai vender o ingresso, o iluminador, um cara que fez, né, aquela senhora que trabalha fazendo, por exemplo, né, costura, vai fazer uma roupa para o figurino, a cara que vai fazer toda a parte da cênica, né, o cenário e tudo mais. Então, quer dizer, isso contando, você tem, né, um crescimento muito grande, né, da geração de emprego e renda do que só uma grande empresa, né, ou duas, ou o que seja, né? Por quê? Porque ela vai investir naquele ano, depois aí vai ficar com aquilo ali. Inclusive, ao longo dos anos, o que vai acontecer? Como que nem aconteceu com a Volkswagen lá, por exemplo, né, Ford e tal, que agora foi embora, né? Cada ano que passa, o que vai acontecer? Vai ficar empregando cada vez menos gente, né, e tal. E é lógico que a prefeitura vai arrecadar os impostos, né, sem dúvida, ninguém está falando que não é importante, mas isso não é uma garantia, como é a garantia de uma indústria cultural, né, uma indústria de cultura e uma indústria de turismo. Porque isso é garantia, porque está aqui, são feitos pelas pessoas que estão aqui na cidade, né? Então isso é extremamente importante, né? E então, né, nós temos aí que mudar essa visão, né, de que trazer uma grande empresa vai ser importante. Não tenha dúvida que trazer uma grande empresa é importante, mas se nós pensarmos em 4 anos de governo, em 8 anos de governo, em 20 anos de governo, nós temos que pensar no quê? Na aplicação de recursos diretamente ligados à própria cidade, né? Entendeu? E não ficar preocupado que eu tenho que trazer isso aqui de outros lugares, né? Então, este é o recado de hoje no nosso conversa, por isso que a esquerda tem que investir em cultura, porque não só ela investindo em cultura, ela também gera emprego e renda, como também gera pessoas mais livres, né, no seu pensamento e tal, né, para poder enxergar o mundo de maneira diferente, beleza? Então, valeu, esse foi o nosso recado de hoje, grande abraço e até a semana que vem.